A indústria de petróleo e gás desempenha um papel fundamental na economia global, fornecendo energia para impulsionar o desenvolvimento e o progresso. No entanto, o uso intensivo de combustíveis fósseis também apresenta desafios significativos, como impactos ambientais negativos. E a necessidade de encontrar alternativas sustentáveis para garantir um futuro energético mais limpo. Neste vídeo, exploraremos o que é a indústria de petróleo e gás, como funciona a extração e refinamento desses recursos, suas principais aplicações, as maiores reservas mundiais, as principais empresas do setor, os impactos positivos e negativos, bem como as possíveis substituições para o petróleo no futuro. E falaremos também sobre a atuação do Brasil neste mercado. A indústria de petróleo e gás é um setor que engloba todas as atividades relacionadas à exploração, produção, transporte, refinamento e distribuição de petróleo e gás natural. Esses recursos são considerados fontes de energia não renováveis e desempenham um papel vital na economia global. O petróleo é um recurso fóssil formado ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica, como plantas e animais. É uma substância líquida de cor escura, composta principalmente por hidrocarbonetos. O petróleo bruto é extraído do subsolo por meio de perfuração de poços e é utilizado como matéria-prima para a produção de uma ampla variedade de produtos, como combustíveis, plásticos, fertilizantes, asfalto e produtos químicos. O gás natural, por sua vez, é uma mistura de hidrocarbonetos leves, principalmente metano. É encontrado em reservatórios subterrâneos junto com o petróleo e pode ser extraído simultaneamente. O gás natural é usado principalmente como combustível para geração de energia elétrica, aquecimento residencial e industrial. Além de ser uma matéria-prima importante na produção de plásticos e fertilizantes. O processo de extração do petróleo e gás natural envolve a identificação de reservatórios por meio de estudos geológicos, perfuração de poços de exploração e produção e a utilização de tecnologias como a fracturação hidráulica, fracking e a perfuração em águas profundas. Após a extração, o petróleo e gás passam por processos de refinamento, nos quais são separados em frações com base em seus pontos de ebulição, resultando na produção de gasolina, diesel, querosene, lubrificantes e outros derivados. O petróleo e o gás natural são utilizados para diversas finalidades. A gasolina e o diesel são amplamente usados como combustíveis para veículos, enquanto o querosene é utilizado na aviação. Além disso, o petróleo e o gás são matérias-primas importantes para a indústria química, sendo utilizados na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, fertilizantes, medicamentos e outros produtos. A indústria de petróleo e gás é um setor abrangente que envolve diversas etapas, desde a exploração até a distribuição dos recursos. A primeira etapa é a exploração, na qual empresas de petróleo e gás buscam identificar áreas com potencial para conter reservatórios desses recursos. Isso envolve estudos geológicos detalhados, levantamento sísmico e análise de dados geofísicos para mapear as estruturas do subsolo que podem indicar a presença de petróleo ou gás. A perfuração de poços de exploração é realizada para confirmar a existência de reservatórios e determinar sua viabilidade econômica. Após a descoberta de um reservatório de petróleo ou gás, a produção se inicia. Isso envolve a perfuração de poços de produção, que podem ser terrestres ou marítimos, dependendo da localização do reservatório. Através dos poços, o petróleo e o gás natural são extraídos do subsolo. Em alguns casos, a pressão natural do reservatório é suficiente para impulsionar a produção. No entanto, em muitos casos, técnicas de estímulo, como a fracturação hidráulica, fracking, podem ser utilizadas para aumentar a produção. Após a extração, o petróleo e o gás natural precisam ser transportados das áreas de produção para as instalações de processamento e refinamento. Isso pode ser feito por meio de dutos, navios-tanque, gasodutos ou até mesmo caminhões, dependendo da distância e da infraestrutura disponível. O transporte é uma etapa crítica, exigindo cuidados com a segurança e a proteção ambiental para evitar vazamentos ou derramamentos. Uma vez que o petróleo chega às instalações de processamento, inicia-se a etapa de refinamento. O petróleo bruto é processado em refinarias, onde passa por uma série de processos de separação e transformação para obter diferentes produtos derivados.
Durante o processo de refinamento, o petróleo é aquecido e destilado em frações com diferentes pontos de ebulição, como gasolina, diesel, querosene, lubrificantes e outros produtos químicos. Esses produtos são então armazenados e distribuídos para atender às demandas do mercado. Após o refinamento, os produtos derivados do petróleo e o gás natural são distribuídos para consumidores e indústrias. Isso ocorre por meio de uma extensa rede de distribuição, que inclui terminais de armazenamento, postos de gasolina, empresas de distribuição de gás e outros pontos de venda. Os produtos são transportados por caminhões-tanque, navios e oleodutos gasodutos para chegar aos consumidores finais em diferentes regiões. As maiores reservas de petróleo do mundo estão localizadas em diferentes regiões. Os países com as maiores reservas incluem a Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque. A Arábia Saudita, em particular, é reconhecida como possuindo a maior reserva de petróleo do mundo. No setor de petróleo e gás, algumas das maiores empresas globalmente são a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, a ExxonMobil, Estados Unidos, a Royal Dutch Shell, Holanda, Reino Unido, a BP, Reino Unido e a Chevron, Estados Unidos. Os principais consumidores de petróleo e gás natural no mundo são os Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Japão. Esses países possuem economias grandes e em crescimento, o que resulta em uma demanda significativa por energia. A indústria de petróleo e gás, apesar de desempenhar um papel crucial no fornecimento de energia e no desenvolvimento econômico, também enfrenta uma série de impactos negativos. A extração de petróleo e gás pode resultar em danos ambientais, como derramamentos de óleo, contaminação da água e emissões de gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas. Além disso, a dependência excessiva de combustíveis fósseis pode levar a crises do petróleo, como ocorreu na década de 1970. Quando os países produtores de petróleo impuseram restrições nas exportações, levando a um aumento significativo nos preços e afetando negativamente a economia global. Para reduzir os impactos negativos e enfrentar os desafios associados à indústria de petróleo e gás, há uma crescente busca por alternativas e fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Isso inclui o desenvolvimento de energias renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica e bioenergia, que são consideradas mais ambientalmente amigáveis e contribuem menos para as emissões de gases de efeito estufa. Também estão sendo exploradas tecnologias de captura e armazenamento de carbono, CCS, que buscam reduzir as emissões de dióxido de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis. Essas tecnologias envolvem a captura do CO2 antes de ser liberado na atmosfera e o seu armazenamento em locais subterrâneos, como antigas formações de petróleo e gás. Outra área de pesquisa e desenvolvimento é a busca por fontes de energia alternativas, como a energia nuclear, hidrogênio e biocombustíveis avançados, que têm o potencial de reduzir a dependência do petróleo e gás natural. No entanto, a transição para fontes de energia mais limpas não é uma tarefa fácil, uma vez que a indústria de petróleo e gás é altamente complexa e integrada à economia global. Além disso, muitos países dependem economicamente desses recursos naturais e enfrentam desafios na diversificação de suas fontes de energia. No que diz respeito aos países que mais lucram com a indústria de petróleo e gás, isso varia de acordo com os preços do petróleo, as reservas disponíveis e o envolvimento das empresas nacionais nesse setor. Historicamente, países como Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Brasil têm sido importantes players na indústria e obtêm significativos ganhos econômicos com a exportação desses recursos naturais. A indústria de petróleo e gás desempenha um papel crucial no fornecimento de energia global, mas também enfrenta desafios significativos em relação aos impactos ambientais e à necessidade de transição para fontes de energia mais sustentáveis. O desenvolvimento de alternativas e tecnologias mais limpas, juntamente com políticas de energia eficazes, são elementos essenciais para um futuro energético mais sustentável e menos dependente dos combustíveis fósseis. A redução dessa dependência envolve uma combinação de esforços, incluindo políticas governamentais, incentivos à inovação tecnológica e mudanças de comportamento por parte dos consumidores. Uma das principais alternativas aos combustíveis fósseis é a energia renovável.
A energia solar tem crescido rapidamente em todo o mundo, com a instalação de painéis solares em residências, empresas e usinas de energia. A energia eólica também tem se expandido, com a construção de parques eólicos terrestres e marítimos. Essas fontes de energia renovável são limpas, abundantes e não produzem emissões de gases de efeito estufa durante a geração de eletricidade. Outra opção promissora é o uso de energia nuclear. Embora a energia nuclear também apresente preocupações em relação à segurança e ao gerenciamento de resíduos radioativos, ela oferece uma fonte de energia de baixo carbono e com potencial para fornecer grandes quantidades de eletricidade de forma contínua. A redução da dependência dos combustíveis fósseis requer uma combinação de energias renováveis, eficiência energética, desenvolvimento de tecnologias limpas e mudanças nas políticas e comportamentos. Essa transição é fundamental para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, promover a sustentabilidade ambiental e garantir um suprimento de energia seguro e acessível no longo prazo.